Uniclac. Muito bem, pessoal, continuamos abordando aqui a obra História do Brasil, por Boris Fausto. Vários temas importantes são abordados aqui nesta obra, que traz uma síntese da história do Brasil. Importantíssimo estudar a obra História do Brasil, de Boris Fausto, a nossa querida rapadura. Então vamos lá, alguns temas que são tratados nesse livro e que já apareceram em questões de concurso. Tema clássico aqui, o poder moderador. O poder moderador foi instituído na Constituição de 1824 e vigorou durante todo o período imperial no Brasil. O poder moderador era chamado de chave da organização política brasileira e era de usufruto exclusivo do imperador. Quem poderia utilizar o poder moderador era apenas a figura política do imperador. E através do poder moderador era exercido o controle das demais esferas do poder político no país. Então o poder moderador controlava as outras esferas de poder, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Vamos lá para uma questão baseada numa citação de Boris Fausto. O poder moderador provinha de uma ideia do escritor francês Benjamin Constant, cujos livros eram lidos por Dom Pedro e por muitos políticos da época. Benjamin Constant defendia a separação entre o poder executivo, cujas atribuições caberiam aos ministros do rei, e o poder propriamente imperial, chamado de neutro ou moderador. O rei não interviria na política e na administração do dia a dia e teria o papel de moderar as disputas mais sérias e gerais, interpretando a vontade e o interesse nacional. Instituído pela Constituição de 1824, o poder moderador no Brasil, a alternativa A, efetivou a concentração de atribuições nas mãos do imperador, que lhe permitia, entre outros pontos, a nomeação de senadores e o direito de sancionar as decisões da Câmara e do Senado. Verdade, pessoal, através do poder moderador, o imperador poderia indicar os presidentes de província, poderia também escolher senadores a partir de uma lista tríplice que vinha das províncias. Então a nomeação do Senado, que a propósito era vitalício no Brasil, era também uma incumbência do imperador, através do uso do poder moderador. A alternativa B concretizou uma participação qualificada das minorias parlamentares, caso do Partido Liberal, que contava com o direito de obstrução para conter a hegemonia do Partido Conservador. Claro que não. Liberal e conservador são os dois grandes partidos políticos durante o período imperial brasileiro. Letra C. Garantiu a participação política dos diversos setores sociais, fosse progressivamente ampliada, especialmente com a decisão de instituir o voto universal e secreto a partir de 1831. Incorreto, pois sabemos que a Constituição de 1824 estabeleceu o voto baseado na renda do cidadão, o famoso voto censitário. A alternativa D tornou o poder legislativo a principal fonte de decisões nacionais, impondo ao imperador decisivos limites às suas atribuições executivas, o que explica
a longevidade da monarquia brasileira. Incorreto, pessoal. O poder moderador dava amplos poderes para o imperador, inclusive poder sobre as outras esferas de poder, sobre o legislativo e o judiciário. E letra E, permitia a efetiva prática de uma monarquia constitucional parlamentarista, pois coube à chefia do poder judiciário oferecer as condições de governabilidade ao partido vencedor nas eleições gerais. Incorreto, até porque o parlamentarismo, que passou a vigorar no Brasil a partir de 1847, era controlado pela figura do imperador, através do poder moderador. Por isso que ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, a experiência parlamentar brasileira durante o segundo reinado. Agora, falaremos sobre uma das chamadas leis abolicionistas no Brasil, a Lei Eusébio de Queiroz, de setembro de 1850, que foi aprovada no contexto, então, das leis abolicionistas brasileiras. O parlamento brasileiro aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, promovendo a extinção do tráfico internacional de escravos para o Brasil, a proibição do tráfico de africanos. E também a Lei Eusébio de Queiroz já estipulava penas para aqueles que fossem infratores da referida lei. Vamos conferir a questão agora aqui, ó. Partiu do ministro da Justiça, Eusébio de Queiroz, um projeto de lei submetido ao parlamento para que fossem tomadas medidas mais eficazes contra o tráfico, reforçando-se a lei de 1831. Entre outros pontos, o Brasil reconheceria que o tráfico equivalia à pirataria e tribunais especiais julgariam os infratores. O projeto se converteu em lei em setembro de 1850. Dessa vez, a lei pegou. A entrada de escravos no país caiu de cerca de 54 mil cativos em 1849 para menos de 23 mil em 1850 e em torno de 3.300 em 1851, desaparecendo praticamente a partir daí. O que teria acontecido entre 1831 e 1850? Por que a segunda lei pegou e a primeira não? Então veja, desde 1831 já havia uma lei proibindo o tráfico negreiro para o Brasil. Mas essa lei não pegou. É a famosa lei para inglês ver. Em 1850, com a aprovação pelo Parlamento Brasileiro da Lei Eusébio de Queiroz, estabelecendo a proibição do tráfico atlântico de escravos e estipulando penas aos infratores, fez com que a lei pegasse. Qual que é o conteúdo? O que tem de diferente entre as leis de 1831, que foi só para inglês ver, e a lei de 1850, que pegou para valer? Qual é uma condição externa que garante a aplicabilidade da lei de 1850? Vamos conferir, então. Uma condição externa permite uma resposta para essas perguntas. Qual é a condição externa que vai justificar a aplicabilidade da lei de 1850? Quando se fala em pressão externa para o fim do tráfico negreiro no Brasil, estamos falando
da ação implementada pelo governo britânico. É a Inglaterra que vai bater duro nessa questão. É a Inglaterra que vai exigir que o Brasil acabe de vez, que o Brasil acabe definitivamente com o tráfico negreiro. A Inglaterra implanta o Bill Aberdeen em 1847, dando direito à Marinha de Guerra Britânica a aprisionar navios que estivessem conduzindo mão de obra compulsória africana no Atlântico, navios negreiros. O Brasil, diante dessa pressão feita pela Inglaterra, vai aprovar a Lei Eusébio de Queiroz. Então, essa pressão externa é feita pela Inglaterra. A alternativa A, trata-se das inúmeras rebeliões ocorridas em Angola e Moçambique desde meados dos anos 1830, que exigiam da metrópole portuguesa reformas radicais nas relações coloniais. Claro que errada. B, das consequências diretas das revoluções de 1830, que derrotaram as forças liberais em toda a Europa e impuseram fortes restrições ao uso de mão de obra compulsória na América. Também está errada. Letra C, da considerável diminuição da capacidade africana em fornecer mão de obra para o tráfico intercontinental, porque o continente foi vítima de fenômenos climáticos provocadores de secas e fome. Também incorreta. Letra D, da emergência de novos interesses econômicos, especialmente da França e da Holanda, que transferiram seus importantes investimentos da América para regiões ainda inexploradas da Ásia. Claro que também está incorreta. Letra E, do aumento da pressão da Inglaterra em fins dos anos 1840, que por meio de um ato do seu parlamento, o Bill Aberdeen, autorizava a marinha inglesa a considerar navios negreiros como navios piratas. Essa é a alternativa correta. Letra E, de Edenilson, este locutor que vos fala. Muito bem. Agora a gente trata de uma das importantes questões que contribuíram para a queda da monarquia no Brasil, que é a chamada questão religiosa, que envolve conflitos ligados ao padroado no Brasil. No Brasil vigorava o sistema do padroado, no qual, o regime de padroado, não é? No qual o imperador tinha o controle sobre a Igreja Católica. O Brasil tinha uma religião oficial, que era o catolicismo, e o Estado tinha a supremacia sobre a Igreja Católica. A Igreja, portanto, estava submetida ao controle do Estado. Só que aí, em 1864, o Papa Pio IX decretou a Bula Syllabus. A Bula Syllabus estabelecia uma proibição da participação de maçons nos quadros da Igreja Católica. A proibição da participação da maçonaria junto à Igreja Católica. Só que isso criou um atrito muito grande, porque o imperador era maçom. Inclusive, muitos padres também eram maçons no Brasil. Logicamente que para esta medida, esta bula papal ter vigência no Brasil, precisava-se da confirmação de quem? Do imperador brasileiro, que logicamente, por ser maçom, não confirmou tal medida. Porém, dois bispos, um em Olinda e outro em Belém, resolveram seguir à risca as determinações do Papa Pio IX, mesmo sem terem a anuência
do imperador Dom Pedro II. Por essa razão, eles foram presos e condenados a trabalhos forçados. Fato que refletiu muito mal na imprensa. A imprensa republicana, que tecia severas críticas ao imperador, aproveitou o fato para aumentar o volume dessas críticas, gerando inclusive a chamada questão religiosa, que vai fazer com que o imperador perca o apoio da Igreja Católica. Questão na tela para a gente, pessoal. Na década de 1870, as relações entre o Estado e a Igreja se tornaram tensas. A união entre o trono e o altar representava em si a mesma fonte potencial de conflito. Nas relações entre Estado e Igreja Católica, estabelecidas na Constituição de 1824, vamos lá, alternativa A. Apenas era permitido o culto do catolicismo e as determinações do Império dependiam da concordância da Igreja. Não, o contrário. As determinações da Igreja dependiam da concordância, da permissão do Estado. Alternativa B. A Igreja Católica detinha o direito exclusivo de formação educacional, da escola básica ao ensino superior. Não. Esse monopólio da Igreja Católica ocorreu durante o período colonial brasileiro, até a adoção das reformas pombalinas no século XVIII. Letra C. O imperador se constituía como chefe da Igreja Católica no Brasil. O imperador se constituía no chefe da Igreja Católica no Brasil, com poder para sagrar bispos e cardeais. Errada afirmação também, pessoal. Letra D. A religião católica era considerada oficial, ao mesmo tempo em que o Estado brasileiro detinha o poder de validar ou não decisões eclesiásticas. Verdade. Verdade essa afirmação aqui, pessoal. Correta a letra D. Tanto é que a bula papal que proibia a participação da maçonaria nos quadros da Igreja Católica não foi ratificada pelo imperador. Não teve a aprovação do imperador. Então, o Estado brasileiro, o Estado imperial brasileiro, tinha o poder de validar, de dar a chancela, de aprovar ou não as decisões eclesiásticas corretas. Então, letra D de dado. E a alternativa E, coube um cargo exclusivo de um representante da Igreja Católica no Conselho de Estado. Logicamente que essa está incorreta. Agora, a gente volta um pouquinho, retrocede um pouquinho no tempo e fala sobre a Revolução Liberal do Porto, que aconteceu no contexto histórico do chamado período joanino. Já até conversamos sobre esse período, que vai de 1808 até 1821. Então, veja, a Revolução Liberal do Porto de 1820 acontece, olha só, um ano antes do fim do período joanino. Quem é que comanda esse processo revolucionário? É a burguesia lusitana, que vai exigir o retorno de Dom João VI, da família real portuguesa e de toda a corte que estava estabelecida no Brasil. E eles vão exigir também que o rei faça um juramento de lealdade a uma constituição que limite os seus poderes, que estabeleça uma
monarquia parlamentar em Portugal. E também essa Revolução Liberal do Porto queria rebaixar o Brasil à condição de colônia, porque o Brasil já era Reino Unido a Portugal e Algarves desde 1815. Dom João e a corte portuguesa retornam para a Europa, mas deixam no Brasil o príncipe Dom Pedro na condição de príncipe regente. E este vai promover o processo de emancipação política brasileira, nossa independência. A independência do Brasil se explica por um conjunto de fatores, tanto internos quanto externos, mas foram os ventos trazidos de fora que imprimiram os acontecimentos um rumo imprevisto pela maioria dos atores envolvidos, em uma escalada que passou da defesa da autonomia brasileira à ideia de independência. Fragmento extraído do livro de Boris Fausto, História do Brasil. O fragmento faz referência a quê? Qual é esse fato? Nós já sabemos que o fato a que o livro faz referência, né, esse fragmento fala sobre a Revolução Liberal do Porto de 1820, porque esse movimento, apesar de ser chamado de liberal, apesar de propor uma constituição que limitasse as atribuições do rei de Portugal, esse movimento também desejava o retorno do Brasil à condição de colônia. Então era liberal do ponto de vista político, mas do ponto de vista econômico, era extremamente conservador. Queria que o Brasil voltasse a ser uma colônia, queria o retorno do pacto colonial. Então vamos lá. O fragmento faz referência à letra A. Guerra Civil Portuguesa, iniciada em 1813, que opôs Dom Pedro e Dom Miguel pelo direito à coroa portuguesa? Não. Revolução de 1817, em que se lutava contra o absolutismo joanino? Não. Letra C. Declaração da doutrina Monroe por defender uma América para os americanos? Também não. Letra D. A Revolução Liberal do Porto de 1820, que instituiu uma monarquia constitucional em Portugal e que desejava também rebaixar o Brasil à condição de colônia. Essa está correta, a letra D. Tem ainda a letra E, Revolta dos Cabanos, de 1819, em que se lutou pela expulsão da corte portuguesa no Brasil. Claro que não, essa está incorreta. Agora a gente fala do Uruguai no século XIX. O Uruguai surgiu a partir da Guerra de Independência da província Cisplatina, a Guerra pela Independência, que se consolidou ali entre 1825 e 1828. Tivemos, então, a intervenção inglesa na Guerra da Cisplatina, garantindo o surgimento da República Oriental do Uruguai, que era chamado pela Inglaterra de algodão entre cristais. Os cristais eram o Império Brasileiro e a República da Argentina. Lá no Uruguai havia dois grupos políticos, os colorados e os blancos. Os colorados eram comerciantes e aliados políticos do Império Brasileiro, ao passo que os blancos eram latifundiários do interior do país e que viam com bons olhos o governo de Buenos Aires. O interesse inglês no estuário do Prata foi fundamental para que a Inglaterra apoiasse a independência do Uruguai, não permitindo que nem o Brasil, muito menos a Argentina, tivessem o domínio sobre aquela região do estuário do Prata, porta de entrada de mercadorias europeias na América do Sul. Vamos para a questão aí, minha gente. A história do país, no século XIX,
não teve nada de pacífica, muito pelo contrário, rolou muita guerra ao longo do século XIX nesse país. As facções dos blancos e dos colorados disputavam o poder a ferro e a fogo. Os colorados ligavam-se aos comerciantes e às potências europeias, simpatizando com as ideias liberais. Os blancos, compostos principalmente de proprietários rurais, herdaram a velha tradição autoritária espanhola e viam com suspeita os avanços de novas potências europeias no país. A Inglaterra viu com bons olhos a criação do país, que deveria servir para estabilizar o estuário do Rio da Prata, onde os ingleses tinham interesses financeiros e comerciais. O texto refere-se ao país que teve uma série de conflitos, inclusive guerras civis ao longo do século XIX, luta pela independência, depois guerras civis entre grupos políticos que disputavam o controle do poder, de um lado os blancos, de outro lado os colorados. É o país que tem lá o estuário do Prata. Ficou fácil, né? O texto refere-se, logicamente, ao Uruguai. A alternativa correta, a letra D de dado. Muito bem. Agora a gente fala sobre um dos movimentos emancipacionistas que ocorreram no Brasil durante o período colonial. Estamos nos referindo à Conjuração Baiana de 1798, movimento que também é conhecido como Revolta dos Alfaiates, que foi uma revolta de setores intelectuais contra o despotismo. Esses intelectuais estavam reunidos na loja maçônica Cavaleiros da Luz, entre os quais podemos mencionar Cipriano Barata, porém, não podemos nos esquecer do detalhe de que a Conjuração Baiana é considerada um movimento popular. Contou com expressiva participação das camadas populares, contando inclusive em suas fileiras com a participação de negros alforriados e também negros escravizados. E vale dizer que esse movimento almejava a independência regional, almejava a adoção de uma república e a abolição da escravatura na Bahia. Vamos à questão. A inspiração dos rebeldes baianos veio principalmente da Revolução Francesa. No curso do processo foram apreendidas obras filosóficas de autores como Voltaire e Condillac. Ao lado dessas obras aparecem pequenos textos políticos de linguagem direta, definidores de posições. Esses textos atravessaram o Atlântico, chegaram às estantes dos livros de gente letrada da colônia e acabaram por inspirar os pasquins sediciosos e os panfletos lançados nas ruas de Salvador em agosto de 1798. A respeito da Conjuração Baiana, a que se refere o fragmento, é correto afirmar que foi um movimento... Vamos lá. Letra A. Diz que a Conjuração Baiana foi um movimento que defendeu a proclamação da República, o fim da escravidão e o livre comércio. Sim, são medidas apontadas pelos conjurados baianos. Alternativa correta, letra A. Vamos conferir a letra B. Organizado pela elite política e intelectual baiana e apoiada pelo governador da capitania? Não podemos dizer isso. Temos, inclusive, a participação de uma elite intelectual, de setores de camadas médias, porém, a grande característica da Conjuração Baiana é a sua participação popular e o desejo pela abolição da escravatura no Brasil.
Letra C. Contraditório, porque defendeu liberdades econômicas, mas se omitiu frente à escravidão. Não. Ela defendia o fim do pacto colonial, ou seja, o estabelecimento do livre comércio, mas ela também defendia o fim da escravatura, ou seja, defendia a abolição. Letra D. Tratado com indulgência pela coroa portuguesa, pois todos os conjurados foram absolvidos? Não, acabamos de ver agora há pouco aqui. Vamos voltar aqui, ó. Aqui estão os heróis dos Búzios. Aqui estão os negros que foram condenados à morte por enforcamento e tiveram seus corpos esquartejados por participarem desse movimento contra a coroa portuguesa. Movimento que almejou a independência colonial. Temos ainda a letra E, que iniciou a crise entre Estado e Igreja devido à execução dos padres revoltosos. Não. A alternativa que faz uma relação direta com a Conjuração Baiana é o fato de ser um movimento republicano, movimento abolicionista e que pregava a necessidade do livre comércio no Brasil. Muito bem. Agora a gente começa a falar sobre o anarquismo. O anarquismo e o anarcossindicalismo, não é? O anarquismo é um movimento que se posiciona, um conjunto de ideias que se posiciona contra a interferência do Estado. Ele é contra a ideia de Estado intermediário. Ele propõe que a sociedade se autogoverne. Ele diz aqui que o governo legitimaria uma nova classe no poder e cercearia as liberdades individuais. Ou seja, o anarquismo vai pregar que a sociedade deveria se autogovernar. O anarquismo recusa a ideia de uma sociedade dirigida por grupos ou classes. O anarquismo é contra o Estado, é contra qualquer forma de governo, que não seja o autogoverno. Defende ainda a adoção de formas de cooperação voluntárias e autorreguladoras. Acabamos de dizer, o anarquismo defende, portanto, o autogoverno, a sociedade se autogovernar. Muito bem. Vamos ver então agora a questão baseada no anarquismo. Na capital da República, quando do surgimento dos primeiros partidos operários no fim do século XIX, predominava um vago socialismo e um sindicalismo que hoje chamaríamos de resultados. Ou seja, o movimento operário carioca tendeu a buscar o alcance de reivindicações imediatas, como aumento de salário, limitação da jornada de trabalho, salubridade ou de médio alcance, como o reconhecimento dos sindicatos pelos patrões e pelo Estado. Contrastando com esse quadro, em São Paulo predominou o anarquismo, ou melhor, uma versão dele, o chamado anarcossindicalismo. É correto afirmar que o anarcossindicalismo, alternativa A, defendia uma sociedade constituída por pequenos proprietários autossuficientes, na qual não existiria a circulação monetária tradicional. Além disso, concebia que essas transformações deveriam ocorrer por meio de amplo processo de reformas políticas e sociais? Não. Letra B. Objetivava transformações sociais radicais com uma ordem igualitária e sem Estado. E essa condição
seria conquistada por meio da greve geral revolucionária. Ao mesmo tempo, o sindicato deveria se organizar como um esboço da sociedade que pretendiam constituir. Sim, a questão do autogoverno. A alternativa correta é a letra B de bola. Vamos ver as outras alternativas. Letra C. Entendia que as organizações sindicais deveriam ser generalizadas para todos os grupos e classes sociais e que essas representações dos trabalhadores, dos empregadores e dos governantes estabeleceriam as regras de convivência em busca de uma ordem igualitária? Não, não é essa a questão defendida pelo anarcossindicalismo. Letra D. Apontava para a busca da absoluta igualdade entre todos os homens. E para a consecução dessa utopia, defendia a aliança dos sindicatos dos trabalhadores fabris com a hierarquia liberal da Igreja Católica, que por meio do socialismo cristão condenava a exploração do trabalho no sistema capitalista. Também afirmação errada. Letra E. Acreditava na constituição de um partido de vanguarda que dirigisse o processo revolucionário para a conquista do poder de Estado, assim como defendia a ampliação da legislação trabalhista por meio da intervenção do Estado e a limitação do poder dos empresários. Não, o anarcossindicalismo era contra qualquer expressão do Estado. Bom, ainda falando sobre o anarcossindicalismo, teve uma importância vital na luta da classe operária no Brasil, tendo como bandeiras principais a defesa de jornadas de trabalho mais curtas, a defesa de melhores condições de trabalho para os proletários e de salários mais justos para esses trabalhadores. O anarcossindicalismo teve um papel fundamental no Brasil durante a Primeira República, principalmente em São Paulo. Em 1906 e também em 1903, foram realizados, respectivamente, o primeiro e o segundo Congresso Operário Brasileiro. Vale dizer também que o anarcossindicalismo comandou a greve geral, organizou a greve geral de 1917 no Brasil. Em São Paulo, predominou o anarquismo, ou melhor, uma versão dele, o anarcossindicalismo, uma corrente do movimento operário que teve seu apogeu na Europa e nos Estados Unidos entre as últimas décadas do século XIX e o início da Primeira Guerra Mundial. O anarcossindicalismo, os anarcossindicalistas defendiam a alternativa A, construção de organismos sindicais capazes de conciliar os interesses dos trabalhadores com os do empresariado nacional? Claro que não. Letra B. A derrubada da burguesia do poder por meio de uma greve geral revolucionária e a organização sindical como referência da sociedade que defendiam? Sim, a alternativa correta é a letra B de bola. Letra C. A ação operária pautada exclusivamente, olha só, exclusivamente na conquista das reivindicações mais imediatas, como aumento salarial e garantias às condições salubres de trabalho? Não, não era exclusivamente isso, pregava muito mais. Alternativa D, aprovação mediante a interferência decisiva do Estado e a concessão do empresariado de uma ampla legislação trabalhista. O anarcossindicalismo era contra qualquer expressão de Estado, contra a presença do Estado. Letra E, organização de um partido formado apenas por operários e a tomada do Estado e a constituição de uma ordem
igualitária? Não, incorreta por conta do apenas por operários, né? Toda a classe trabalhadora. Podiam ser camponeses, desprovidos da posse da terra, por exemplo. Muito bem, pessoal, então terminamos essa nossa segunda parte da análise do livro História do Brasil, mas a gente ainda vai continuar falando, afinal de contas, temos muitos temas para abordar na história do Brasil. Um grande abraço e até a próxima! Clique like.